E aí, gente, no Direto com Elô de hoje nós vamos conversar com Zulu Araújo. Ele é ex-presidente da Fundação Cultural Palmares e responsável por grandes feitos na Fundação durante o período em que ele a presidiu. Zulu também participa do movimento negro há muito tempo. Foi diretor cultural do grupo Olodum e participou, em 1988, do movimento que culminou com o próprio surgimento da Fundação Palmares. Seja muito bem-vindo, Zulu. É uma honra recebê-lo no Direto com Elô. É uma satisfação grande tê-lo aqui, sobretudo porque a gente vai falar de uma das pautas que são importantíssimas aqui no nosso canal, que é a questão da igualdade racial e do combate ao racismo. Mas a gente sempre começa o Direto com Elô pedindo para que os nossos convidados ou convidadas se apresentem, contem um pouco da sua história e já lhe digo, ao contar a sua história, me fale também da sua relação com o movimento negro e com a Fundação Cultural Palmares. Elô, minha querida, é um prazer estar aqui para conversar com você. De pronto, eu agradeço o convite e quero lhe dizer que, na verdade, eu sou baiano, ou seja, estou aqui do ladinho de vocês, Sergipe aqui ao nosso lado, né? Sou arquiteto formado pela Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado em Cultura e Sociedade e, depois de velho, resolvi voltar para a academia. Estou fazendo doutorado em Relações Internacionais. Eu entrei na universidade em 1973. Para que você tenha ideia da dificuldade, dos 120 alunos que entraram na Escola de Arquitetura naquele período, apenas 2 eram negros. De 120, na cidade do Salvador, uma cidade que tem 85% da população de origem negra. Eu, a partir do movimento estudantil, comecei a me interessar, a me informar sobre a política no Brasil e a entender de que o grau de miséria, de exclusão e de racismo que parte da sociedade brasileira vivia não era algo divino, não era algo da vontade de Deus, como a gente estava acostumado a ouvir, mas era algo da ação do homem, da mulher, e principalmente do homem e da mulher da elite escravocrata, neocolonial brasileira. E a partir daí que eu me aproximo, então, dos movimentos políticos de esquerda, porque esse período era o período no qual a ditadura estava em pleno vigor. Eu tenho honra e orgulho de dizer que sou um sobrevivente. Sobrevivente porque participei da luta contra a ditadura, primeiro no movimento estudantil, eu fui vice-presidente do Diretório de Arquitetura, na luta que a gente tinha à época para a reconstrução da UNE, que eu tenho a honra de dizer também que fui delegado na reconstrução da UNE em 1979. Fui preso, à época, por conta dessas minhas atividades no campo estudantil, mas na questão racial, eu fui apresentado a questão racial por um deputado federal que se chamava Fernando Santana. Ele foi um deputado muito conhecido, muito famoso no Brasil, foi exilado, e ele tinha uma relação muito forte com o continente africano. E ele era um defensor, naquela época, isso nos anos 70, da soltura de Nelson Mandela. E ele me convidou para eu participar do movimento anti-apartheid no Brasil. E aí, isso foi pelos dos anos 70. Eu entro no movimento negro pela via do movimento anti-apartheid. Ele defendia na Câmara Federal de que o Brasil deveria seguir o boicote que se fazia à época à África do Sul, porque a África do Sul era um país racista. Então, eu me aproximo da luta do movimento negro por aí, e ao tomar conhecimento da realidade sul-africana com a prisão de Nelson Mandela, que à época estava em uma solitária, e ele contava isso com muito detalhe,
eu também me aproximei daquilo que aqui na Bahia se chamou de reafricanização do Carnaval de Salvador. É pela via da alegria, pela via do tambor, pela via do canto, que eu me aproximo do movimento negro, aí via o Ileaiê. E anos depois, eu termino aprofundando essa minha relação com os blocos afro na cidade de Salvador, aí encontrando, digamos assim, o locus ideal daquilo que eu considerava correto para a militância negra na Bahia e no Brasil, que é o Grupo Cultural Olodum. Eu tenho um orgulho enorme de dizer que o Olodum foi a minha segunda casa. Minha primeira casa foi o Partidão, minha segunda casa foi o Olodum. No Olodum, eu não apenas me preparei, me capacitei para ser uma liderança do movimento negro, com o Olodum eu percorri o mundo através da sua banda maravilhosa, a Banda Reggae Olodum, ou como a gente chama também, o Exército do Samba Reggae, que vocês aí em Sergipe conhecem também muito bem. Nós percorremos o mundo com algo que a gente considerava importantíssimo, que era a luta contra o racismo é a luta de todos aqueles que combatem o racismo, e não apenas a luta da cor da pele. Ou seja, o Olodum, já no seu surgimento, em 1979, se distinguia do racialismo. Nós considerávamos, e continuamos considerando, de que o que é importante e necessário para você ser antirracista é combater o racismo. Aliás, isso é uma verdade tão cristalina hoje que nós temos o exemplo hoje aí de negros de extrema direita que contribuem para a manutenção do racismo, como, por exemplo, aquele deputado federal lá do Rio de Janeiro, ou como o próprio presidente da Fundação Cultural Palmares, que, apesar de serem negros, atuam, colaboram, participam de tudo aquilo que é anti a comunidade negra e que é anti a igualdade racial. Para concluir essa, digamos assim, essa apresentação, eu hoje dirijo a Fundação Pedro Comum, aqui na Bahia, que é uma fundação responsável pelo Sistema Estadual de Biblioteca, pelo Arquivo Público do Estado da Bahia, pelo Centro de Memória do Estado da Bahia e pelo Programa Estadual de Livro, Leitura e Escrita, que é vinculado à Secretaria de Cultura, após ter vindo de Brasília. Eu passei 13 anos da minha vida em Brasília, 8 anos dentro da Fundação Cultural Palmares. Eu sou o dirigente que mais tempo levou dentro da Palmares. Dos 33 anos que a Palmares tem, um único dirigente, até o presente momento, que teve 8 anos da sua vida dedicada a Palmares, fui eu. Curiosamente, é num governo do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a Fundação Cultural Palmares tem o seu melhor desempenho. Lula compreendeu a dimensão e a importância da Palmares, da cultura, e fez da Fundação Cultural Palmares, por meio do Ministério da Cultura, que era dirigido pelo ministro Gilberto Gil, um dos grandes instrumentos da política de aproximação com o continente africano. Nós fizemos inúmeras viagens ao continente africano nesse período, do mesmo modo que um grande instrumento para, por exemplo, garantir o direito quilombola no Brasil. Na minha gestão, por exemplo, Elo, nós certificamos 3.500 territórios remanescentes de quilombo. 3.500. E é no governo do presidente Lula também que ele emite o decreto 4887, que regulamenta a certificação e a titulação dos territórios remanescentes de quilombo, por qual via? Pela via da Fundação Cultural Palmares. Então, é importante a gente, nesse momento em que está em pauta, está em voga a discussão sobre a Fundação Cultural Palmares, a gente também fazer uma leitura histórica desse processo, de que não foi tão linear como a gente imagina. Aliás, a história nunca é linear. E houve momentos em que a gente teve dissensões, houve momentos que a gente teve unidade, houve momentos que a gente esteve mais fraco e houve momentos que a gente esteve mais forte.
mas nunca passamos pelo que está passando agora a Fundação Cultural Palmares. Então, eu espero com isso ter me apresentado minimamente, tá bom? Você não só se apresentou, como você antecipou várias das perguntas que eu faria. Mas eu vou voltar aqui, porque depois a gente vai conseguir arrumar essa conversa, meu caro Zulu. E eu quero, na verdade, pegar esse 1988, surgimento da Fundação Palmares. Preciso que você ratifique aqui com a gente, para a audiência, assim, qual a missão, a principal missão da Fundação Palmares? Valorizar, preservar e difundir as manifestações culturais de origem negra para promover a inclusão plena do negro na sociedade brasileira. Esse é o primeiro artigo que está no Estatuto da Fundação Cultural Palmares. E aí eu penso o seguinte, quando você diz, no período aí que a gente teve o ex-ministro Gilberto Gil e depois Juca Ferreira, é o momento em que a Fundação Palmares ela é mais valorizada do ponto de vista do espaço no orçamento público e, portanto, como consequência das ações que ela realiza. Você esteve à frente da Fundação em boa parte desse período. E eu quero que você me diga quais foram as principais conquistas desse momento e o significado delas para a sociedade brasileira. Ok. Olha, no período de 2003 a 2011, eu considero que é um período virtuoso na sociedade brasileira. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfechou um conjunto de políticas públicas, seja na área da cultura, seja na área social, seja na área econômica, que ensejaram um desenvolvimento para o país, e aí ele tem razão, nunca antes visto na história do Brasil. A gente tem que admitir isso. Isso não é conversinha, isso não é mimimi, isso é uma realidade. O governo do presidente Lula retirou do estado de miséria aproximadamente 30 milhões de brasileiros. E é evidente que, dentro desses 30 milhões, a maioria absoluta era de origem negra. Eu estou fazendo esse apanhado mais geral para que a gente compreenda de que a cultura e as medidas adotadas na Fundação Cultural Palmares não estão dissociadas da política em geral. É um equívoco o movimento negro achar que ele pode caminhar dissociado da política geral e, principalmente, dissociado do Estado Democrático de Direito. Não há possibilidade da luta negra ser vitoriosa no Brasil se não for no campo do espaço democrático no nosso país e, consequentemente, no campo da política, porque é por meio da política que as relações interpessoais, interinstitucionais se realizam, né? Fora daí é a barbárie. Quando você fala, Zulu, que a gente não pode pensar a questão racial dissociada do geral das políticas gerais, é que, por exemplo, ao tratar da desigualdade social, a gente acaba trazendo aí para espaços antes não ocupados pela comunidade negra passarem a ocupar. E se você tem aí uma política que é integrada, como é o caso do que a gente teve com a Fundação Cultural Palmares, a gente acaba provocando uma mudança significativa por demais. E aí, não há como a gente não trazer à tona as políticas de reparação, por assim dizer, e a presença da educação como um instrumento, uma ferramenta fundamental de ascensão social. E eu acho que isso tem total relação com a sua assertiva anterior. Não tem a menor dúvida. E eu vou ainda continuar, Elo, nesse campo que você está colocando, porque eu acho ele importantíssimo. Veja bem, não é à toa que em 2004 se promulga, através do presidente Lula, a Lei 10.639. E o que era a Lei 10.639? A introdução na grade curricular do ensino fundamental da história da África e da história da cultura afro-brasileira. Para quê?
para fazer com que as nossas crianças, e eu diria mais, viu, a maioria das crianças brancas compreendessem que a contribuição do negro na sociedade brasileira não foi como escravo, e sim através do seu processo civilizatório, das músicas, das danças, dos cantos, da religião, da cosmologia, ou seja, nós contribuímos para a formação da sociedade brasileira para além do trabalho físico. Não foi apenas o trabalho escravo que nós contribuímos e trouxemos para o Brasil. Pelo contrário, nós, na verdade, caracterizamos o Brasil e demos uma identidade a esse país. Então, o processo educacional é fundamental, porque, como dizia Mandela, nenhuma criança, nenhum ser humano nasce racista. Ele aprende a ser racista. Então, é necessário que você tenha uma ação conjugada na área da educação, na área da comunicação. Por exemplo, foi uma luta, e, nesse sentido, tem um professor doutor, que também é cineasta, Joelzito Araújo, se você é comunicadora, deve lembrar do livro dele chamado A Negação do Brasil, de tese de doutorado, um livro e depois um filme chamado A Negação do Brasil. E o que era isso? Ele identificando na área da comunicação a expressão do racismo mais forte que existia. Durante 30 anos, ele identificou que não havia um protagonista negro nas novelas da televisão brasileira. Nós, da Fundação Cultural Palmares, e aí eu já aponto, por exemplo, uma das políticas importantes que a gente fez, nós fizemos um levantamento, uma pesquisa à época, Elô, nas redes públicas e privadas da televisão brasileira. E identificamos que o índice da presença de apresentadores negros e negras ou de jornalistas na redação das televisões brasileiras não ultrapassava 3%. Vou lhe dizer mais, 3%. A Dinamarca tinha um índice maior de presença negra na televisão do que aqui no Brasil, nessa época do ano 2000. E aí eu entro também para uma outra ação que foi liderada pela Fundação Cultural Palmares, porque, no meu entendimento, cultura e educação são faces de uma mesma moeda, elas não são algo que devem trabalhar dissociadamente. A Fundação Cultural Palmares liderou, no Brasil, um seminário intitulado O Negro na Universidade, o Direito à Inclusão, que fez com que, à época, a maioria absoluta das universidades públicas brasileiras aprovassem as cotas e introduzissem as cotas nas suas respectivas universidades, e ainda por cima conseguimos que o Supremo Tribunal Federal aprovasse por unanimidade. Essa é uma ação que eu tenho um orgulho enorme de ter liderado quando era diretor, inicialmente, porque ela começou em 2004, mas também quando era presidente da Fundação Cultural Palmares. Então, Zulu, depois desse relatório das ações e das conquistas da Fundação Palmares, nesse período mais recente da sua história, pensando aí no período que começa em janeiro de 2003, a gente chega aqui à realidade atual. E eu quero que você, com todo o seu conhecimento, faça a devida associação. Isso que está acontecendo com a Fundação Palmares e essa visibilidade negativa que a atual presidente representa para a história da Fundação, faz parte do projeto, porque eu fiquei assustada quando eu vi ontem a notícia de que, pela primeira vez em uma década, a comunidade negra, ou seja, jovens negras e negros, tem a menor participação no Enem em 2021. Me pareceu a coroação de um projeto de desestruturação de tudo que é a missão da Fundação Palmares e que tem o ápice no que está acontecendo hoje com a presidência da Fundação Cultural. Com a palavra, Zulu Araújo. Elô, eu acho que o que está ocorrendo na Fundação Cultural Palmares não é diferente do que está ocorrendo no IFAM, na Funarte, na Fundação Casa de Rui Barbosa, na área do meio ambiente, na área da educação.
há um projeto de demolição das políticas públicas no Brasil, há um projeto de destruição das instituições que são pilares do desenvolvimento educacional, científico e cultural no Brasil. E eu estou dizendo isso porque, em que pese a gravidade do que ocorre na Fundação Cultural Palmares, ela não está sozinha nesse processo de destruição que o governo federal está fazendo. Na verdade, para mim, a ação da Palmares hoje e a ação do seu presidente, ela é decorrente de uma política do governo brasileiro. O governo que aí está definiu e decidiu que a Palmares seria um exemplo de como se desconstrói, de como se demole uma política pública. Era uma política pública de sucesso a que a Fundação Cultural Palmares vinha exercitando, e com resultados a olhos vistos. Como nós temos um governo que ele é misógino, racista, homofóbico, violento, ou seja, é um governo que possui todos os ingredientes de uma leitura ou de uma prática fascista, a questão racial virou um alvo fundamental para servir de exemplo. E, mais uma vez, volta a questão da política geral. Isso só é possível porque há também na sociedade brasileira, e é importante a gente dizer isso, Enio, nós não podemos dissociar, volto a dizer, da política geral. Aproximadamente um terço da sociedade brasileira, agora não é mais fantasia, não. Agora nós não podemos dizer que é invenção, que como é que se diz, complexo de inferioridade dos negros. Aproximadamente um terço da sociedade brasileira é racista. Um terço, aproximadamente, da sociedade brasileira acredita que há desigualdade racial, que há desigualdade social, que há desigualdade econômica, que o machismo, que a violência, que o autoritarismo são mecanismos, sim, para se governar o país. E esse enfrentamento, Elo, não vai se dar pelo campo da sensibilidade. Esse enfrentamento vai se dar no campo da política. Nós temos que derrotar politicamente esse pessoal. E, para isso, nós temos que juntar forças. Nós vamos ter que juntar forças no campo da cultura, no campo da educação e no campo racial. No campo racial, nós temos que ter uma unidade de propósitos na área da cultura negra para fazer o quê? O que está aí não vai mudar. Por que não vai mudar? Mudou alguma coisa na área da cultura com a passagem de 4 secretários nacionais de cultura? Já teve Regina Duarte, já teve um outro lá que falou de Goebbels lá e foi mandado embora. Já passou 4. A política continua. Com Mário Alvim, se eu não me engano, né? Isso. 4 secretários de cultura, secretários especiais, depois de ter acabado com o ministério, e a política continua a mesma. Pode sair esse presidente, o que vier vai continuar a política que está, por quê? É uma definição, uma determinação do governo federal. Ao governo federal não interessa a política pública para negros e negras no país. Não interessa uma política de educação para a maioria do povo brasileiro. Não interessa uma política ambiental que respeite a demarcação das terras indígenas, que respeite o meio ambiente. É para o agronegócio e para os desmatadores. Não interessa para esse governo que está aí um aparato de segurança que cuide da segurança da população. O que interessa são milícias, como temos visto a ação das milícias no Rio de Janeiro. Então, eu não consigo dissociar a ação da presidência da Fundação Cultural Palmares da ação do governo como um todo. Isso não quer dizer que eu estou passando pano, não quer dizer que eu estou desculpando, não. O que eu estou colocando é o componente da política nesse cenário. E aí eu retomo algo que eu falei anteriormente. Não basta a cor da pele para que nós sejamos conscientes, para que nós possamos estar ao lado do nosso povo. Não é apenas a cor da pele. São negros e negras
que estão ajudando a essa política genocida que está no país. Meu caro Zulu, quando você fala dessa desconstrução que é vista por todos nós, inclusive porque a Fundação só aparece agora mediaticamente em pauta negativa, inclusive com a acusação de assédio moral ao próprio presidente dela, mas eu queria tratar de algo que eu acho que tem um simbolismo muito grande e que, de certa maneira, materializa essa desconstrução também no ambiente dos símbolos, né? dessa missão que tem a Palmares, que é o concurso para mudar a logomarca da Fundação Palmares, inclusive sob a alegação de que na marca atual nós teríamos uma peça que faria alusão a Xangô, orixá da cultura de uma religião afro, de matriz africana. Como é que você vê isso? Olha, isso me toca profundamente, por duas razões. Primeiro, porque eu sou arquiteto e trabalho com signos e símbolos. Segundo, porque foi na minha gestão que nós fizemos essa logomarca. Na minha gestão, enquanto presidente da Fundação Cultural Palmares. Nos 20 anos da Palmares, nós resolvemos criar uma marca ou uma logomarca que desse a dimensão e o impacto que a Palmares precisava. Foi criada por um baiano que faleceu agora por conta da Covid, Beto Cerqueira, também arquiteto. Foi ele que fez essa logomarca. Eu quero dizer o seguinte com relação a isso. Primeiro, que você está coberta de razão na formulação da sua pergunta. O objetivo dessa mudança do símbolo da Palmares, eu entendo de duas formas. Primeiro, tem um sentido claro de demolir o símbolo da justiça. O machado de Xangô, seja ele em que a liturgia for, ele representa um símbolo da justiça. O machado de Xangô, enquanto símbolo, ele não é diferente da cruz de Malta, ele não é diferente da cruz católica, ele não é diferente da Bíblia, ele não é diferente de tantos outros símbolos que existem do ponto de vista religioso e que, com o tempo, viraram símbolos culturais, com significados importantes, independente da origem que ele tenha. Então, tem isso. Segundo, tem embutido nisso aí também a prática da intolerância religiosa. A sociedade brasileira, na sua Constituição, diz com absoluta clareza de que todos aqui têm liberdade de culto e de que o Estado é laico. Nenhum artista está impedido de se inspirar em qualquer símbolo do ponto de vista cultural ou religioso para fazer uma logomarca. Do mesmo modo, por exemplo, que existe... Você imagine, então, se nós fôssemos advogar a derrubada do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, porque o Cristo Redentor representa a Igreja Católica. Isso seria uma estupidez, porque o Cristo Redentor, mais do que a Igreja Católica, ele representa um símbolo cultural do cristianismo. Qual é o problema de ter um símbolo cultural do cristianismo inspirando a tantos outros que não sejam cristãos? Nenhum. Então, quando se tenta atingir e justificar a retirada desse símbolo porque ele é de matriz africana, está embutido, ou melhor dizendo, está explícito a intolerância religiosa. Ou seja, se busca a um só tempo atingir duas coisas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Não é para os negros. Justiça e liberdade religiosa diz respeito a todo e qualquer brasileiro ou brasileira. Então, mais uma vez, é o governo federal agindo de forma intolerante, de forma racista e de forma injusta, que me parece ser uma marca desse governo que está aí. Parece extremamente importante que você traga um pouco dessa sua experiência, dessa história, para nos situar hoje com relação ao racismo. Você faz a afirmação: 1/3 da população brasileira é racista.
Mas a gente conviveu por muito tempo com a visão de que não existe racismo no Brasil. O atual vice-presidente, inclusive, disse isso o ano passado, que racismo é coisa dos Estados Unidos. Eu acho importantíssimo que a gente volte e meia fale sobre isso e por que essa negação, porque que no Brasil a gente tentou por tanto tempo negar a existência do racismo. E por outro lado, é importantíssimo que você me passe o seu olhar, até para a nossa audiência aqui, de como é que você enxerga hoje a luta antirracista. O fato da gente ter um governo com essas características fortalece, mesmo com a desconstrução, fortalece a reação, os movimentos, porque a gente tem hoje um percentual da população de jovens egressos das universidades, né, que se formaram nesse processo e que, portanto, vem engrossar o coro e qualificar o debate, buscando mais espaço para as novas gerações negras. Então, você que tem esse histórico aí, essa caminhada longa, eu queria que você terminasse essa nossa conversa fazendo esse retrospecto e dizendo quais são o que a gente tem hoje, quais são as nossas expectativas para as gerações atuais e para as próximas. Olha, Elo, acho interessante essa pergunta que você está fazendo, porque eu acho que ela é um nó, digamos assim, é o nó da nossa questão no momento. Nós já sabemos hoje de que a sociedade brasileira foi estruturada na hierarquização racial. Não poderia ser diferente, tendo em vista que ela teve 4/5 da sua existência estruturada no regime escravocrata, ou seja, no qual uma parcela majoritária da sociedade não tinha direito algum, nem mesmo à vida. Então, uma sociedade que se estrutura desta forma, está na base dela a discriminação racial enquanto elemento estruturante. É isso que se chama racismo estrutural. Mas não pensem que racismo é algo que é ruim para todos. Não o é. O racismo, ele proporciona privilégios, ele proporciona lucro e ele proporciona bem-estar para uma determinada parcela da sociedade. Claro, uma minoria. Os senhores de escravos tinham muitíssimos privilégios e muitíssimos lucros ao negociar com vidas humanas ou a terem escravos para trabalharem para si sem ganharem nada. E tem uma parcela da sociedade brasileira, que é isso que eu afirmo, que continua pensando desta forma escravocrata. Só que o racismo também ele é inteligente. E essas pessoas que defendem esse racismo também são inteligentes. Então, qual foi o mecanismo utilizado para justificar? É de que, no Brasil, não há racismo. Pelo contrário, no Brasil, o que há é brasileiro. E, sendo brasileiro, as pessoas estão distribuídas desigualmente por conta das suas competências e não por conta do racismo. Ou seja, se ignora que durante 4/5 da história desse país, aos negros não foram dadas condições para ele se educar, para ele adquirir patrimônio, para ele trabalhar, absolutamente nada disso. É como se isso não tivesse existido. Tem um nome isso. De um lado, chama-se apagamento histórico. O Brasil produziu um apagamento histórico para poder montar uma narrativa, que é a narrativa da elite brasileira. A elite brasileira montou a narrativa de que no Brasil não tem racismo. Tem racismo fora, mas aqui não. Embora todos os dados, todas as estatísticas, todas as pesquisas desmintam essa afirmativa. Se você fizer uma pesquisa do ponto de vista do trabalho, o negro ganha metade do salário de um branco no mesmo cargo. Se for com relação à mulher, piorou, ganha 1/3. Do ponto de vista educacional, a maioria dos analfabetos são negros. Do ponto de vista da maioria, 70% daqueles que são nas favelas são negros e negras. Em qualquer campo que você fizer pesquisa, vai apontar que no Brasil existe uma desigualdade racial brutal. Mas, ainda assim, a elite brasileira diz que não há racismo no Brasil. E ainda tem um outro dado mais grave ainda.
77,7% das pessoas assassinadas no Brasil são de origem negra. Se for jovem, pior ainda. Em cada 10 jovens mortos no Brasil, 8 são negros. E mortos por quem? Pelo aparato de segurança, ou do Estado, ou da milícia, ou de grupo de extermínio, pago por pequenos e grandes empresários. Esse quadro que eu estou relatando aqui para você expressa a existência de um racismo estrutural no Brasil e que organiza a sociedade brasileira. Por quê? Porque ele garante privilégios, um conjunto de privilégios para quem não é negro. Então, para você lutar contra isso, é necessário, em primeiro lugar, que você tenha consciência, isso é o básico, mas a gente tem que construir aliados. E aí nós vamos para o momento atual. Você constrói aliados com políticas, com agenda política, discutindo a sua agenda política. A igualdade não é algo abstrato. A igualdade é bom para a democracia, a igualdade é bom para a sociedade, e a igualdade proporciona um crescimento e um desenvolvimento do país de uma forma muito mais acelerada. Nós precisamos convencer a parte da sociedade que não é racista estruturalmente, que não pensa como esses que estão no governo, de que é necessário a gente estabelecer políticas públicas de combate ao racismo e de promoção da igualdade, em todos os campos. Não é igualdade pessoal, eu e você, não é isso. É a criação de oportunidades para que a comunidade negra possa ocupar os mesmos espaços que as demais etnias no Brasil. Como é que se faz isso? É difícil? É, mas é preciso, em primeiro lugar, que a gente não queira ser exclusivista na luta contra o racismo. E aí eu respondo a você a outra indagação que você fez. Eu acredito firmemente no movimento antirracista. E eu acho que os Estados Unidos, nesse aspecto, o movimento negro norte-americano, deu uma lição para o mundo. Com 12% da sociedade norte-americana apenas, eles criaram um movimento chamado Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, que conseguiu reunir milhões de pessoas não negras em apoio à causa negra. Porque se fosse depender exclusivamente do ponto de vista quantitativo, jamais o movimento negro norte-americano teria sido vitorioso. Mas eles conseguiram vitórias importantíssimas. Eles conseguiram, por exemplo, mudar a legislação nos Estados Unidos com relação à ação policial, coisa que a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil. O auto de resistência está vigente no país e é, na verdade, uma carta branca para o assassinato de jovens e negros e negras no Brasil. É uma autorização prévia para que o policial possa matar. É isso que é o auto de resistência no Brasil. Eu não preciso nem me alongar nesse aspecto, porque qualquer negro e qualquer negra no Brasil sabe o que é uma abordagem policial. Aliás, ainda tem agora um agravante, viu, Elô? Quando os policiais no Brasil hoje encontram um cidadão como eu ou você, que tem nível superior, sabe o que é que eles estão afirmando agora? Existem inúmeras declarações nesse sentido, só porque estudou está pensando que é gente. É esta a abordagem que eles têm feito. Nem mesmo a gente tendo galgado o grau de universitário, que diziam que com o estudo está tudo superado, nem assim. Eles dizem isso e vão com a mesma violência. Aliás, isso tem sido os relatos, inclusive, encontrados na CPI da violência contra a juventude negra, o extermínio da juventude negra, que foi liderada por 2 senadores, um da Bahia e outro do Rio de Janeiro, Lídice da Mata e Lindenberg Farias. Pois bem, então, voltando ao que eu estava lhe dizendo, o Vidas Negras Importam é uma lição. Por que ele é uma lição? Juntou não apenas o movimento negro, mas juntou todos aqueles na sociedade norte-americana, europeia, japonesa, australiana, brasileira, que era contra o racismo para exigir a promoção da igualdade, pelo menos no tratamento policial, no caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já tivemos alguns ensaios nesse sentido.
a ação, por exemplo, que foi feita contra o Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, com o assassinato daquele cidadão pelos seguranças. Aquela ação ali juntou mídia, juntou Ministério Público, juntou setores do movimento negro. Para quê? Para exigir do Carrefour que mudasse a política de segurança daquela rede de supermercado, e não apenas a denúncia. Então, isso eu acho que é o novo patamar que o movimento negro precisa alcançar, que é o quê? O movimento negro brasileiro precisa liderar um movimento antirracista no Brasil, que caiba todos aqueles que são contra o racismo. Para quê? Para estabelecer políticas públicas de inclusão plena do negro na sociedade brasileira. De que forma? Nós não podemos nos bastar com Fundação Cultural Palmares e CEPI. Eu acho que na área da comunicação é preciso que tenha uma política de cotas. Na área da educação, já tem. Na área da fazenda, é preciso que tenha política de cotas. Na área da saúde, é preciso que tenha política de cotas. Na área do judiciário, é preciso que tenha política de cotas. Para que isso? Para que a gente possa ter permeada todas as estruturas do governo federal, todas as estruturas do governo estadual, daquilo que está presente na nossa sociedade. Não é nenhuma invenção, não. É praticar aquilo, fazer com que os governos espelhem aquilo que está na sociedade. E aquilo que está na sociedade é diverso, é é plural, não é apenas de brancos. Não é possível, como nós temos agora, o governo federal, esse atual, Elo, pode olhar, 99,9% são de homens brancos. Homens e brancos. O único preto que tem nesse governo é o presidente da Fundação Cultural Palmares. Nenhum outro. Pode olhar o retrato que do Ministério. Isso espelha a sociedade brasileira? Claro que não. Então, o cenário atual é esse, no meu entendimento. A gente precisa ter, a defesa do Estado Democrático de Direito como uma bandeira número 1 do movimento negro brasileiro. Nós não podemos achar que nós estamos fora desse circuito. Segundo, nós temos que defender eleições limpas, democráticas, e que o resultado seja respeitado em 2022. Terceiro, nós precisamos ter o compromisso de quem ganhar a eleição de que, primeiro, reestruturará administrativamente e orçamentariamente a Fundação Cultural Palmares. Segundo, que vai implementar políticas públicas de inclusão do negro em todas as instâncias de poder do governo federal. Eu acho que, com isso, nós teremos minimamente condição de poder alterar esse quadro que aí está. Mas acho que essa luta não é só nossa. Eu, apesar de ser um militante das antigas, ou talvez exatamente por ser um militante das antigas, acredito muito na força do convencimento das nossas ideias e da ação política enquanto mecanismo de transformação da sociedade. Eu não acredito no voluntarismo, nem acredito nas celebridades como forma da gente alterar o que aí está. Porque tem alguns negros e negras que estão caindo nessa armadilha de virarem celebridade, achando que virando celebridade está resolvido. Resolve o seu problema individual, mas não resolve o problema da comunidade como um todo. Dito isso, já que estamos nos finalmente, eu quero agradecer à senhora, muito obrigado pela oportunidade, e terminar minha entrevista com aquilo que eu mais adoro, que é uma expressão popular baiana, que diz o seguinte: toca a zabumba que a terra é nossa. Zulu, meu querido, eu que agradeço. Foi maravilhosa a nossa conversa. Com certeza será muito importante, né, e muita relevância para esse debate atual, inclusive por conta dessa visibilidade negativa que a Fundação Cultural Palmares tem nesse momento. E assim, toca a zabumba que... A terra é nossa. A terra é nossa. Um grande abraço, Zulu. Obrigado, um abração para você. Beijão.